Meus amigos e minhas amigas, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, meus amigos, minhas amigas, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também, que é a palavra do Senhor. E para dar início, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus que está escrito ali no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 19, 20 e 21. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, esta palavra é uma palavra digna de muita atenção, porque nos dias em que estamos vivendo, nós estamos passando por muitas dificuldades em qualquer parte da nossa vida, mas tudo isto é obra do diabo, é obra do inimigo, que diz assim a palavra do Senhor. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. No versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é digna de salvação. Por isso, aqui está escrito estas palavras, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque as obras do homem, desde lá do início, ela não foi feita por Deus. Porque pensa bem, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem num paraíso, para que o homem administrasse todas as obras que Deus tinha construído, que Deus tinha criado. E Ele disse: você está vendo aquela árvore que está no centro do jardim, no meio do paraíso, lá no meio do jardim mesmo. Nela você não toca, porque no dia em que nela você tocar, certamente você vai morrer. Mas o homem, ele pôs aquilo na cabeça. E um dia o inimigo chega perto dele, aquele que constrói somente trevas, aquele que quer que a sua vida seja desmoralizada, ele quer que a sua vida termine, para que ele possa tomar conta, para que ele possa usufruir daquilo de mal que ele está fazendo. Aí o homem disse, aí ele disse: por que Deus não quer que você toque naquela árvore? Eu vou te falar. Porque Deus é poderoso, Deus faz muitas coisas, e se você tocar naquela árvore, colocar a mão naquela árvore e comer daquele fruto que Ele disse que não é para você tocar,
você vai ser igual a ele, você vai criar, você vai produzir, você vai ser grande igual a ele. Mas isso tudo era para condenar o homem, porque diz aqui, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E naquele momento o homem ficou desnorteado. E eu não vou perder esta oportunidade. Eu vou ficar igual a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo, Deus criou tudo isso, e eu não sei fazer nada. Mas se for para mim ficar igual a Ele, eu vou fazer sim. Então, a partir daquele momento, porque Deus tinha falado, no dia em que nesta árvore você tocar, certamente você vai morrer. Meu amigo e minha amiga, o homem esqueceu que Deus era poderoso, que Deus não esquece, e ele podia esquecer. Eu muitas vezes esqueço as coisas, eu esqueço, mas Deus não esquece. Deus sempre está te avisando, te falando, para você cuidar de si próprio. Não precisa de cuidar de ninguém, porque aqui diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras não eram perfeitas. A obra que o homem fez sempre foi imperfeita, sempre foi de odiar o seu amigo, de fazer coisas horríveis. Igual quando ligamos os nossos aparelhos de televisão nos dias de hoje, o que nós vemos acontecer, tanto com aqueles homens que tiveram a confiança do povo, o que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo fazer coisa que Deus não aprova. Deus não aprova. Mas Deus vai derrubar por terra todos aqueles que praticam a iniquidade, todos aqueles que praticam a imperfeição, todos aqueles que praticam o mal, porque está escrito aqui, porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. E Deus vai reprovar todas. Deus não aprova maldade. Deus não aprova. Porque muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, mas não é Deus que está fazendo isso para nos castigar. Não. Somos nós mesmos que procuramos a viver dessa forma, a viver na miséria, a viver na audiência do pecado. Mas quem pratica a verdade, esse sim vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia! Cada coisa muito bacana, muito maravilhosa, que nós devemos observar e ver que as obras de Deus é perfeita. Tudo que Deus criou é perfeito. Deus não criou nada imperfeito. Mas talvez as pessoas pensam que Deus criou o diabo. Deus não criou o diabo. O diabo, ele era um servo de Deus. Ele era um ser que comandava os exércitos celestiais de Deus. Mas um dia ele quis passar na presença de Deus. E Deus não aceita. E Deus não deixa. Quando nós fazemos uma coisa que nós queremos ultrapassar a grandeza do Criador, ali é o nosso fim. Ali nós não vamos ter mais direito nem a sobreviver na face da terra e nem em lugar nenhum.
Meus amigos e minhas amigas, a palavra de Deus é perfeita. O problema é muito sério. E Jesus se pronunciou a respeito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão. Como é possível preferir uma cobra no lugar de um peixe? Como é possível preferir uma pedra no lugar de pão? Como é possível perder a alma para não perder o mundo? Como é possível, meu amigo e minha amiga, construir uma casa sobre areia e não sobre a rocha? Como é possível escolher Bárbaras? Como é possível escolher Barrabás e não a Jesus Cristo? Como é possível trocar a vida eterna pela morte eterna? E quantas pessoas, quantos milhões e milhões fazem isso? Trocam o bem pelo mal, porque aqui está escrito que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram imperfeitas. Meus amigos e minhas amigas, como é possível trocar a cruz por uma varinha de condão? Como é possível trocar a redenção pela reencarnação? Como é possível trocar os anjos que não caíram para não perder o amigo? Como é possível trocar os anjos que não caíram pelo demônio? Como é possível trocar o Espírito de Deus pelos cartomantes? Como é possível perder a Cristo para não perder os amigos? Como é possível trocar a Deus pelos cartomantes? E como é possível perder a Cristo para não perder os amigos? Como é possível trocar o sangue de Jesus pelo sangue de touros e bodes? Como é possível trocar a ceia do Senhor por uma noitada de orgia? Como é possível trocar o cajado pela vara? Como é possível trocar os tesouros dos céus pelos tesouros da terra? Como é possível trocar a casa de Deus pela casa das prostituições? Meus amigos e minhas amigas, os nossos pensamentos, a nossa sabedoria, ela pode ser retida pelo diabo. Mas somente quando nós trocamos tudo isso, trocar o bem pelo mal, nós não aceitar a luz, que é Cristo, não é fácil não, meu amigo e minha amiga. Porque a palavra de Deus, ela vai te mostrar. Veja bem, lá nos tempos, quando Deus disse para que Noé construísse aquela arca, que ele ia trazer um dilúvio
sobre a face da terra, porque o mundo não estava de acordo como Deus o criou. E aquilo ele trabalhando ali, obedecendo o que Deus lhe tinha ordenado. E quantas vezes alguém repreendia ele dizendo: o que você está fazendo? Você sabe de alguma coisa? Você não sabe nada. Por que você está fazendo isso? Nunca vai chegar um dilúvio na terra. Como que vai encher esse mundo cheio de água? Ali as pessoas certamente esnobavam dele, zoava ele, falava que ele estava inventando coisas, igual hoje vemos muitas pessoas pregando o evangelho, e tem uns dizendo que aqueles homens que são verdadeiros servos de Deus está querendo somente dinheiro. Muitas vezes sim, meu irmão, muitas vezes sim, porque o diabo usa não só os dele, ele usa aqueles que estão querendo, aqueles que estão também com a palavra de Deus na mão, porque um certo dia o Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando, orando e jejuando. No dia em que terminou o jejum, ele estava fraco, ele estava com fome. E a primeira coisa que o diabo disse a ele, que transforme estas pedras em pães, e come e mata a sua fome. Mas o Senhor Jesus disse que não só de pão viveria o homem, mas sim da palavra de Deus. Aquilo quebrou a cara do inimigo. O inimigo pensou que ele ia enganar o Senhor Jesus, mas ele foi ali, naquele momento, cortado da presença de Jesus. E naquele tempo era da mesma coisa. E o Noel, todos os dias, eles falavam para aquele povo que um dia ia vir um dilúvio sobre a face da terra, que eles tinham que entregar, que eles tinham que buscar a Deus, que eles tinham que viver na presença de Deus para que eles não fossem condenados. Olha que Noel ficou 100 anos avisando aquele povo, falando para aquele povo que Deus iria mandar um dilúvio sobre a terra, que eles tinham que voltar para Deus, que eles tinham que cumprir os mandamentos do Senhor, que seguir os mandamentos do Senhor. Mas eles nada se fizeram. Eles somente zombavam do que Noel estava fazendo. Até que um dia, Deus disse que era para Noé colocar os animais dentro da arca. E Noé falou uma vez. E eles vieram e tomaram o seu lugar na arca. Mas o homem, Deus ficou falando com eles 100 anos. 100 anos, e eles não obedeceram à voz de Deus. Eles não obedeceram à voz de Noel, que estava falando para eles. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, como é triste, né? Como é triste. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer algo para Deus e vamos fazer algo para o diabo, para o inimigo, para que ele tome posse daquilo que nós estamos fazendo. Mas Deus é perfeito.
Deus coloca em nossos corações, em nossos ouvidos, a sua palavra. Talvez João tenha feito esta catilinaria toda para mostrar aos filhinhos que quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que as pessoas vejam. Porque se a gente for andar de noite, a gente não vai saber mesmo por onde a gente está indo. A gente vai tropeçar. E se tiver um vale em nossa frente, com certeza nós vamos cair nesse vale. Porque nós não vemos nada. Assim é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele veio para salvar o que havia perdido. E aqui diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas o Senhor Jesus não cansa de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu amigo e minha amiga, tome isto nos seus pensamentos. Faz dessas palavras a sua direção, porque o homem amou mais as trevas do que a luz. E é pelo contrário, nós temos que andar na luz, porque se nós andarmos nas trevas, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar parados, porque se nós andarmos nas trevas, nós vamos tropeçar, nós vamos cair em vales, porque lá no vale há a sombra da morte, e assim ela vai tomar posse de nós. Mas o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para te salvar, para reconciliar você na presença de Deus, e que assim seja feito a palavra de Deus. Amém.